boa noite a todos, com muito amor e com muito carinho, tá? Estamos aqui ao vivo pelo Instagram, falando de pastor agora, né, Francine? Que bacana! Só tem todos os nomes, né? Resumindo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou Sérgio Fernando Salvador Sanders, tá? Eu, graças ao bom Criador, muito tempo atrás, eu tive um despertar e desenvolvi essa técnica maravilhosa, que é as terapias das vidas recorrentes. Quando comecei a estudar livro do conhecimento, Urântia Book, o povo dos maias, a Bíblia, o Corão, Torá, cultura racional, né? Até livro dos espíritos. Ali eu descobri uma coisa muito interessante, que nós somos as memórias nossas das nossas vidas passadas, tá? Se nós descartarmos a reencarnação, nós descartamos automaticamente, tá, a nossa evolução, tá? Então, se alguém está assistindo, né, por exemplo, aqui no Facebook, no Instagram, e o som estiver mais ou menos não muito bom, né, então eu falo, não está bom o som, porque a última vez o microfone meu aqui não estava bom, daí tive que receber uma bronca de público para vencer essa adversidade. Mas o que acontece? As variáveis das nossas vidas, elas são infinitas. Ontem eu fiz uma live, foi anteontem, acho que acredito, na segunda-feira à noite, e uma menina, aliás, foi 4 meninas que ligaram para mim, Sanderson, aquela meditação que você fez durante a terapia, nunca mais eu tive incontinência urinária. A outra falou, depois que fez aquele movimento, para mim um outro movimento, nunca mais eu tive dor nas costas. Então eu estou ligando para você, passando mensagem para te agradecer. Uma é Eliane, outra é Terezinha, outra é Márcia, uma coisa assim, tá? Então não lembro o nome de todo mundo. Então quando você participa de uma live, você tem alguma pergunta para fazer, seja bem direto, porque hoje eu vou falar de doenças, né? E suas origens. Por que você tem as doenças? Por que numa pessoa da família parece um tumor? Então todo câncer, um tumor em fase de crescimento, é um câncer maligno. Todo câncer estacionário, todo tumor estacionário é um câncer benigno. Então o que acontece? Existe cura para tudo? Sim, existe cura, senão todo mundo nascia e morria. De acordo com a medicina germânica, depois que você passa dos 30 anos de idade, presta bem atenção, todos nós, sem exceção, tem 3 tumores por ano, mas eles vêm e desaparecem. O que acontece? Vamos dizer que você for procurar um especialista na área e ele fale para você que realmente você está com um tumor gravíssimo. Você tem que procurar mais profissionais para analisar, porque tem médicos fantásticos e maravilhosos. Tem uns que olham para você, olha, sinto muito, mas você tem 1 mês de vida. Sinceramente, brincando com a vida, né? Eu falo para vocês, mas já peguei algum caso assim? Não foi só um caso. Posso enumerar centenas de casos, inclusive pessoas da minha família, que foi num dito profissional, e o profissional falou assim, olha, pela tua evolução, pela sua dor, com certeza, minha linda e maravilhosa amiga, você vai ter somente uns 2 meses de vida. Faz 8 anos. Então, cada caso é um caso. Então, não tenha. Por isso que eu quero que você participe dessa live hoje, para você vencer as suas vicissitudes e seguir mais leve, né? Independente do tipo de conflito que você tenha. Então eu fiz uma pequena relaçãozinha, que agora eu não vou saber agora lhe dizer se eu vou conseguir falar de todas elas agora com muita firmeza e com muitas explicações. Porque as variáveis de cada vida é bem complexa. Por quê? Porque eu estou dizendo? Porque tudo isso que eu vou explicar para vocês, escrevi aqui agora. Por que uma pessoa tem, por exemplo, infarto do miocárdio, que esse é fulminante, matou, né? Porque tem problema nas válvulas do coração, problema, por que tem, às vezes, entupidas, né? Porque tem que colocar ponto de safena. Então, eu vou dar uma pequena explicação rapidinha. Se eu for fazer uma terapia exatamente só para você, lógico, vai ter uma duração de 2 horas para me explicar todas as dinâmicas, né? Tá? Outra coisa que eu vou falar sobre coluna. Coluna é muito sério. Muito sério.
Então, se você colocou pino, solda amiga, solda estanho, ferro da Gerdau, sinto muito falar para você. A melhora tua vai ser um pouco impossível. O que você vai fazer vai ser dos teus conflitos, vai ser das tuas adversidades, mas a dor vai continuar. Porque tem um artifício dentro de você que não é seu. Né? Eu já peguei, né? Eu digo clientes, para mim clientes, não é pacientes, clientes. Clientes que chegaram lá e falaram assim, eu estou com 38 anos, uma dor na coluna federal. Igualmente eu fiz uma consultação para a menina hoje à tarde, né? Vidas recorrentes para ela. Daí eu falei, o teu marido acredita? Ela falou, nem fale, eu vim aqui, nem eu falei que vim aqui. Só que depois ela chegou em casa, ela ligou para mim, Sandro, você acredita que as dores na perna e no joelho dele desapareceram? Eu falei, quando você faz essas terapias vidas recorrentes, você não precisa ter fé. Você precisa só olhar para o conflito. Olhou, curou. É a mesma coisa de falar para você, olha, para mim comprar um carro eu preciso ter fé. Não vai comprar o carro se você tem fé. Você tem que ter dinheiro para comprar o carro. Então, quando você for ordenado nesse mundo, por leis físicas universais confiáveis. Leis caprichosas não adianta você querer enrolar. Uma hora a casinha vai cair. Tá? Então, não tem que agradar ninguém. Você tem que falar a verdade dura e crua. Tá? Então, o que aconteceu? A menina foi lá. Ele falou que tu está com problema no coluna? Sim, tenho problema no coluna. E eu com mais dor no ombro, que não tenho dor, não consigo levantar os braços. Daí eu falei, eu vou te dar, para você levantar o braço, vou fazer um movimento para você, quando eu achei o conflito. Eu falei, quanto tempo você acha que vai parar a dor no teu braço? Daí a menina falou bem assim, se demorar 2, 3 meses, é maravilhoso, porque faz já 6, 7 anos que estou em tratamento e não resolve. Quando eu achei o campo causal dela, levei ela no campo causal, levanta o braço, ela levantou o braço. Mas ela falou, não demorou 5 segundos. Sim, exatamente. Então, quando você acha teus conflitos dentro da concentração de vidas recorrentes, suas dores desaparecem na hora. Tá? Mas as pessoas falam para gente, mas então quer dizer que você faz muita concentração? Sim, eu faço. Mas nas lives que eu faço também, normalmente as pessoas que participam também ficam mais leves e vão ser curadas espontaneamente. Tá? E daí, o que aconteceu? A coluna da menina na lombar parou de doer. Vou explicar isso também. Tá? Outra coisa que eu quero explicar para vocês sobre rim. O que tem gente que tem problema de rim, pedra de rim, dói o rim e rim com cólica de rim. Rim também é um outro conflito prático e fácil de resolver. Né, Nelita? Entendeu? Todos é fácil de resolver. Ronaldi, né? Todos é fácil de resolver. Fígado. Eu tenho problema de fígado. O que acontece muitas vezes, as pessoas falam que eu tenho problema de fígado, o fígado meu está gorduroso. Lógico, eu tenho o peso acima do normal. Não tem nada a ver com peso. Nada a ver com peso. Tem a ver com um segredo, tá? Que está no teu eu interno, que precisa ser olhado com carinho. Entendeu? O que representa gordura no fígado? Fome, desespero e medo. E que pessoas que têm problema de fígado também tem problema de depressão e tristeza. Por isso que quando você vai abrir um campo e você vai olhar o conflito, você não vai resolver um conflito. Normalmente, se você vem fazer uma terapia comigo, você não vai olhar só o coração. Se você tem problema de coração, de coluna, de rim, de fígado, alergia, tudo você vai olhar. E tudo você vai ser relacionado. Então vamos dizer o seguinte. Vamos agora para outra fase. Alergia. Alergia é um outro aspecto muito interessante. A alergia ressoa a memória associativa. Olhou o conflito, eliminou o conflito na hora, para a alergia. Tá? Depressão. Depressão é uma memória associativa que está ligada ao abandono. Vou explicar também e dar exemplo de como a gente cura isso, de que forma que a gente pode criar uma dinâmica, você dentro da sua casa, com muito carinho, fazer esse movimento para curar a depressão. Tá? Também poderia falar um pouquinho hoje de Alzheimer, tá? E Parkinson. Teve uma menina que foi consultar comigo, uma menina de 57 anos, repetia a mesma história 30 vezes do meu lado. E eu fiquei, tem que ter paciência, vai fazer o quê, né? Entendeu? O que aconteceu? Quando achamos o conflito dela, ela começou a olhar e não falava mais nada, ficou quietinha, falava normal, não repetia mais a história. Daí a mãe dela, que tinha 70 e poucos anos, estava junto, já começou a chorar. A irmã dela, que tinha 55 anos, já começou a chorar. Minha irmã está curada. Eu falei, sim, ela está curada. Mas ela vai voltar? Eu falei, aqui não tem condicionamento. Quando você vai no campo, causal, onde teve a dor dela, que foi colapsada, e você achou o conflito dela, automaticamente vai ser liberado o conflito. Né?
Precisa acreditar? Não precisa, tá? Essa terapia, ela foi criada por mim para resolver os meus conflitos internos, aonde muitas vezes a minha vida ficava vulnerável e eu não sabia o que ia fazer. Então não é uma terapia, vamos dizer, paliativa, é uma terapia curativa, tá? Então vamos começar a falar agora, primeiramente, vamos falar da coluna, tá? O que representa a coluna? Até o Bruce Lipton fala, num texto dele, fala assim, quando você tem problema na coluna, não adianta colocar solda MIG, solda estanho, ferro gerdal, dobradiça, pino, não adianta colocar nada dessa natureza. O que você precisa olhar com carinho é o teu conflito interno, aonde foi colapsado esse segredo. Mas ele fala das memórias dos nossos erros de agora, ele não fala do passado. Porque o que acontece? Quando eu comecei a entender que temos 7 karmas de vida acumulados, e sempre na última existência agora, nós temos que olhar para as outras 6, daí eu entendi que só aí você pode sair das suas adversidades e seguir a sua vida mais leve. Mas se você acredita ou não acredita nisso, não tem problema. A menina de hoje, de tarde, com problema na coluna, o marido com problema nos ombros, também não acreditava. Daí eu falei, você vai chegar em casa, teu marido não vai ter dor, mas ele não acredita. Eu falei, não tem nada a ver com acreditar. É a mesma coisa, se eu tenho dinheiro, eu vou comprar um carro e vou levar o carro para casa. Não preciso de fé para comprar o carro, preciso de dinheiro para comprar o carro. Então, quando você vê o mundo da forma que ele é, fica muito mais fácil para você. O nosso maior problema, né, que está profundamente ligado à nossa alma, está ligado ao quê? A tal da crença. Tenho alergia no dedo anelar direito da mão. André Mazutina. Sim, isso é fácil, né? Para mim, falar a verdade para você, eu não sei qual dedo, qual é anelar, então eu vou te explicar para vocês. Esse dedo aqui representa preocupação, tá? Esse dedo representa medo, esse dedo representa tristeza, esse dedo aqui representa ansiedade e esse aqui insegurança, tá? Então cada dedo da mão nossa representa um conflito e cada conflito desse representa um órgão. Então vamos dizer que se for o polegar, por exemplo, o polegar está ligado, tá, a rim e a fígado, né? E a palma da mão, quando coça, está ligada ao sistema endócrino. Então, quando tu fala assim, coçou minha mão, no meio da mão, você fala assim, coçou minha mão, por que coçou tua mão? Coçou sua mão pelo fato de que você está com o sistema endócrino voltando a funcionar. Daí as pessoas falam dinheiro, sim, porque o sistema endócrino está ligado à felicidade, é o bom andar. E toda pessoa que tem problema, dores nas mãos, tem problema na dorsal, tá? Mas nós vamos falar primeiramente de coluna aqui, tá? Então a coluna, sempre que você está com problema na coluna, vamos começar aqui pela cervical, né? A pessoa tem problema cervical. Qual o primeiro problema que ela tem? Dores nos braços, muitas vezes cãibra, dores nas mãos. Você vai dormir, a mão emagrece, amortece, ou dor no pescoço, na nuca, né? Daí o que acontece? Todas as pessoas que têm esse tipo de conflito, necessariamente elas têm tristeza, angústia e medo. Tem um problema sério de relacionamento, se sente abandonada, muitas vezes tem fobia social. Então sempre é um movimento claro para fazer. Vamos pegar agora lá embaixo, na lombar, dorsal, né? Não vamos falar de toda a coluna porque é muito complexo, né? Vamos pegar a dorsal. A L5 representa o peso salvador. É aquela pessoa que nasce dentro da sua casa, ou você mesmo que está me ouvindo, tá? E coloca o seu genoma à disposição do Criador para tentar salvar todo esse sistema. Aquela pessoa que tem preocupação com o marido, com a filha, com o filho, com o pai, com a mãe. Aquela pessoa que veio na Terra como um anjo dentro daquela base sistêmica para tentar salvar toda aquela base sistêmica. Porque a pessoa tem frustração sexual, muitas vezes sensação de abandono, insegurança, né? E emaranhado na sua própria história. Não se sente valorizada, muitas vezes se sente excluída e sozinha. Essa pessoa vai ter dor na lombar. Para eliminar a dor na lombar, os exercícios são extremamente práticos. Entendeu? E qual a live que eu falei que eu vou fazer hoje, que agora que nós vamos começar a explicar? Quando nós vencemos as nossas vicissitudes, o nosso ego, a nossa vida começa a ficar mais retilínea e mais uniforme.
As nossas doenças têm origem, primeiramente, nos egos que nos foram violados do passado, e sem um entendimento racional daquilo que poderia ser mudado, nós ficamos nesse emaranhado até hoje. Toda pessoa que tem algum tipo de dor, que não olhou para aquela dor com carinho, essa dor vai se aprofundar muito mais nela enquanto ela não olhar. Quando você olhar para a tua dor e saber e compreender, primeiramente, que você nasceu da mãe certa, do pai certo, dos avós e bisavós certos, e você é a pessoa certa dentro daquela base, no lugar onde você está, na casa onde você está, e no ambiente onde você está, com os irmãos que você está, é o ambiente certo, você começa a sair dos seus conflitos. Porque você só veio para esse mundo viver essa história, tá? Exatamente para vencer as tuas vicissitudes. Toda dor, quando é olhada com amor, automaticamente ela se anula e se dissipa no tempo. E sobrará para você só as bênçãos do passado. Aquelas dores que você acolheu com amor. Tudo aquilo que você acolhe com amor, você dissipa. E tudo aquilo que você repele, você acolhe. É a mesma coisa, você fala assim, tem pessoas que chegam lá para mim e falam assim, olha, eu fiz um tratamento de depressão, 10 anos, graças ao bom Senhor, curei essa depressão. Eu pensava 24 horas por dia me matar. Eu falei, tudo bem, muito bem, parabéns que você se curou, né? Estou muito feliz por você. Mas o que você vai fazer aqui então? Então, só tem um problema agora. Eu estou com muita dor de cabeça, muito dor no ombro. Apareceu um pequeno nódulo no meu fígado. Eu estou com um problema agora de estômago. Eu também estou com um problema muito sério no braço. Estou com um problema no joelho. Estou com dor na plataforma do pé. Mas eu falei, parou quando essas dores? Não, parou faz um ano. Quanto tempo faz que curou a tua depressão? Faz um ano. Então ela não olhou para a depressão. A depressão estava no campo energético, espiritual. Estava no cocheiro. Que nós somos a carroça do nosso cocheiro. Como você não olhou, independente se você tomava ou não tomasse remédio, você ia ter essas dores. Então agora nós vamos trabalhar para curar a tua depressão. A tua depressão está nas tuas dores. Então qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de dor, por mais simples que seja, nela está embutido uma depressão leve, média, alta ou pesada. Então esse é o motivo da depressão. Tem como solucionar a depressão? Tem. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, olha, o cantor tal está com depressão profunda. Coisa mais fácil do mundo. Só fazer uma constelação vidas recorrentes. Zero conflito. Né? Eu tenho milhares de exemplos de pessoas que tinham tumoração nas pernas, cheio de feridas e não curava. Se não conseguia colocar os pés no chão. Fizemos uma terapia, a pessoa foi embora andando. Então todos os conflitos podem ser amenizados e curados profundamente. Entendeu? Não adianta, que nem a menina que hoje que foi à tarde, eu vou contar a história da menina do hoje à tarde, chega lá, que assim, então tenho ansiedade, tenho peso, tenho não sei o que mais, uma outra situação, né? Daí eu falei, o que você olha, eu quero olhar para isso. E estou tendo um conflito, tenho, com meu marido tem um conflito assim, da dor nas costas. Então vamos fazer. Daí ela falou, quando terminou a terapia, ela falou, meu Deus do céu, parou minhas dores. Eu gastei mais de 15 mil reais para arrumar minhas dores, até agora eu não conseguia e continuar com a ansiedade. Agora até estou com vontade de dormir aqui, estou com vontade de me atirar no chão e relaxar. Parece que estou numa paz, uma leveza infinita. Então você não precisa usar muitas vezes artifício. Às vezes se faz necessário, logicamente que se faz necessário. A única pessoa que pode olhar para você é você. Ninguém mais pode olhar para você. Quando você souber que você é a única salvação sua, você olha para você com carinho. Por isso que eu sempre falo, se você quiser ser feliz com alguém, seja feliz por você. Não perca teu tempo achando que você vai fazer alguém feliz e que alguém vai fazer você feliz. Ninguém é feliz por si mesmo para fazer outro feliz. Quando você busca no seu interior a sua paz interna, tudo que circunda você vai seguir mais leve. É difícil? Lógico que é difícil, porque eu tenho que vencer minha vicissitude. Eu sou poderoso, né? Daí como é que vai ficar a minha situação? Não? Enquanto você não matar teu ego, o ego vai te matar. Ele é o primeiro a te levar para o cemitério. Agora, o que você tem que entender é que a vida finda. Ela tem um término. Mas enquanto você vive, você tem a possibilidade de salvar o teu cocheiro e salvar essa tua carroça. Para que na própria recorrência que você tenha, existência, você pode vir mais saudável. Tá? Então, todo assunto é muito complexo.
Por isso que quando eu faço as minhas terapias com as pessoas, eu gravo para elas toda a terapia dela, nas vozes, em cada movimento que eu faço, porque elas vão embora, elas não vão conseguir entender nada daquilo que eu falei, né? Salva essa live por gentileza, infelizmente não poderei acompanhar agora, gratidão. Não, depois você só também pode compartilhar ela, tá, Jussiane, tá bom? Jussiane Garcês, que bacana, Nerci Lázaro, bacana. Washington Bezerra, meu grande amigo da Stock Car, um grande conhecedor de Fórmula 1, bacana também estar com você, viu, Washington, tá? Bacana, entendeu? Então, assim, quando a gente vai fazer qualquer tipo, às vezes chega uma pessoa para mim aqui e fala assim, olha, seu Sérgio, olha, é os homens, tá? Tem mulheres também, mas muito mais os homens, porque os homens, eles não abrem o coração. Por isso que o homem morre muito mais fácil do coração, né? Ô, seu Sérgio, então, a minha esposa mandou aqui porque eu tenho um problema muito sério na coluna. Eu falei assim, tudo bem, quem mandei você? Não sei, eu acho que sou eu, né? Não sei, eu acho que é minha esposa, sei lá quem manda em mim. Não sabe nem quem manda nele. Eu peço para você, quem manda em você? Ninguém. Nem você manda em você. Se o teu coração para, sinto muito, vai para o cemitério. Né? Mas quem pode fazer você prolongar a vida ou encurtar a vida? O seu pensamento determina o seu presente, o seu passado e o seu futuro. Por isso, quando você entra em harmonia, congruência com você mesmo, e você pode fazer por você mais que todos os seres de luz do universo juntos. E o fato de você estar nessa existência hoje, como uma pessoa do bem, não lhe deixa isento das dores que você causou nas suas anuâncias e vidas passadas. Simplesmente, não temos saída. Você está no livre-arbítrio. Pode fazer o que quiser? Não pode. Por que não pode? Pula de um prédio. Você não está no livre-arbítrio? Pula do prédio. Até você não bater lá embaixo, a lei da inércia não agiu sobre você. Entendeu? Então não adianta, nós somos ordenados em um mundo onde somos ordenados por leis físicas universais confiáveis. Agora eu quero fazer, super melhorou a vida deles. Ah, que bacana, tá? É exatamente isso aí, entendeu? Uma menina que fez uma constelação comigo, né, conseguiu resolver o problema da família inteira, tá? Então quando você vai falar assim da coluna, a coluna sempre tem a ver com abandono, tristeza e insegurança. E normalmente pessoas que têm muitas dores nas costas têm problema do financeiro. O que eu não posso fazer, o certo é fazer uma live de cada situação, mas eu quero fazer um apanhado geral para vocês entenderem como é que funcionam as vidas recorrentes, tá? Sim, depois eu vou colocar no final do vídeo o meu telefone para quem quiser contato, tá? Estão pedindo, tá? Para se vocês quiserem entrar em contato, fiquem à vontade, tá bom? Tá. Vamos falar agora sobre outro detalhe, a coluna, tá? A coluna sempre está ligada à depressão, à tristeza e ao abandono, ok? Já expliquei. Então vamos pro rim. Teve um caso, né, da minha vizinha do estúdio. O marido dela passou na frente do estúdio e disse, deixa eu explicar uma coisa, a minha esposa está num pânico que você não tem o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Eu falei, mas ela vem aqui. Ela pegou, foi no estúdio de terapia, e chegou lá no estúdio, o que aconteceu? Ela falou, estou num pânico, num desespero, o que aconteceu? Ela não sei. Quando eu fui criar o campo, eu falei, vocês estão vendendo alguma coisa? Daí ele falou, sim, Santo, estamos vendendo o nosso apartamento. Mas quanto vale o teu apartamento? Ah, o apartamento vale uns 3 milhões. Daí ela falou, é verdade. Ele falou, no apartamento eu entrei em pânico. Daí, no momento, ela estava triste, melancólica e chorando. Daí eu falei, então acontece assim, vamos fazer um movimento para você. Quando eu criei o campo causal dela, estilo esse desenho que está na minha mesa aqui, que não aparece muito bem aí, ela, numa vida dela, na quinta vida dela, para você ver quanto tempo dura uma quinta vida, que a vida é 2, 3 mil anos lá atrás. Na quinta vida dela, o que aconteceu? Ela foi mandada embora de casa quando estava grávida, pelo que foi criado no campo, 3 mil anos atrás. É uma memória celular dela. Ah, mas eu não acredito que seja a memória dela. Então é a memória de uma ancestral, que seja ela. Pronto, vamos ver lá que uma pentax-avó dela, tá? Foi mandada embora de casa. Então quando o marido falou em vender a casa, o que aconteceu? Entrou em pânico e começou a crise de rim. Rim está relacionado a território. Muitas vezes, tem muitas mulheres, às vezes, que não ficam grávidas, quando estão grávidas, começa a dar crise de rim. Porque numa existência do eu dela, de uma memória do ancestral dela, melhor falando, tá? Aquela pessoa ficou grávida. E o que acontecia antigamente? Em razão das crenças limitantes, as mulheres que ficavam grávidas, sozinhas, eram mandadas embora de casa. Eram envergonhadas.
Eu tenho um caso aqui de Cascavel, aqui da minha cidade de Cascavel, fantástico, fantástico. Quem nunca foi numa boate? Homem, né? Quem nunca foi numa boate? Então, eu tinha uns 26 anos na época, né? Daí trabalhamos bastante, saímos para fazer festa e um amigo me falou, vamos numa boate. Eu falei, vamos. Daí fui com ele na boate. Não era costume meu, mas eu fui, né? Cheguei lá, uma menina de 17 anos, na boate, sentada no cantinho e sozinha. Daí eu falei, posso falar contigo? Ela falou, pode. Muito simpática, menina, muito querida. Eu falei, você faz tempo que você está aqui? Não, faz 2 dias. Ué, mas você está grávida? Sim, eu estou grávida de 4 meses. O que aconteceu? O pai dela, do sítio, ela engravidou do namorado e os pais queriam pegar o cara para matar o cara. Eu estou falando na minha existência, 40 anos atrás. O que aconteceu? Você, o lugar teu é em zona de baixo meretriz, você é uma puta biscate. Então, quer dizer, então puta não entra no céu de jeito nenhum, né? Porque a menina tinha saudade do namorado e estava lá porque as meninas da noite estavam protegendo ela, como mãe. O que aconteceu? O meu amigo estava comigo, Sérgio do céu, o que aconteceu? Me apaixonei pela menina aí. E foi lá conversar com a menina, conversou. Não sei o que eles conversaram, fomos embora. Passou uns 3 meses, ele foi lá no estúdio de mão dada com a menina. Foi morar com a menina. A menina teve um piazinho, depois teve mais 2 meninas com a menina, e estão casados já há 44 anos. Gostou dessa? E a menina encontrou a paz. Se ela não fosse levada lá, encontraria esse rapaz? Não encontraria. Ela teria esses filhos? Não. Talvez a vida com o outro seria mais fácil? Não sabemos. Tá? E depois, mais ou menos de 5 anos, ela voltou a procurar os pais e conversar com os pais. E hoje está todo mundo em harmonia. Por isso que eu digo, as pedras rolam e se encontram. Você nunca pode dizer, está certo, está errado. Tudo é nosso aprendizado, o ruim e o bom. Você não aprende pela bondade, você aprende sempre para aspecto ruim. Por isso que na Bíblia é muito claro falar, né? Se não é por amor, é pela dor. E as leis não vão mudar para fazer a minha ou a sua vontade. Esquece. Então, quando você vê que as tuas paredes da tua vida estão vulneráveis e sem escola da confiança você não sabe o que vai fazer, você vai entender muitas coisas. Porque ali é o momento da tua evolução. Não é o momento de você se lapidar e se autoflagelar. Porque na nossa memória celular, tem muitas memórias em nós de muito tempo atrás. E as crenças do passado eram muito profundas. Existem as pessoas que doutrinam, que orientam, aquelas que humilham, aquelas que te condicionam. Então nós somos os últimos pensantes do sistema. Tem coisas que eu gostaria de falar aqui profundamente para vocês, mas se eu falar, vão me cortar, que eu já fiquei esses tempos aí quase 60 dias sem poder publicar vídeo. Mas eu não posso falar. Então, se vocês forem um dia fazer uma terapia comigo, algumas coisas eu vou falar para vocês. Eu falo, mas é verdade? Sim, é verdade. Você não sabe, nem eu não sabia. Porque a verdade nos liberta. Agora, o Deus é um Deus condenativo ou um Deus de perdão? Nosso Deus é só perdão. E as pessoas têm medo, meu Deus, será que Deus vai te castigar? Não vai castigar você. Sem chance de castigar. Você é filho dele. Você acha que Deus vai castigar o seu filho? De jeito nenhum. Né? Às vezes as pessoas falam, eu tenho medo de viajar e de ter um acidente. Se você for viajar, tem que ter acidente, você vai ter que ter um acidente. Então, nunca a natureza vai fazer a tua casa aqui em cima de você. Mas ele vai levar você aonde uma casa possa cair em cima de você. Entendeu? Então, quando o karma tem que ser pago, ele tem que ser pago. Os karmas são inexoráveis. Por isso que muitas vezes o anjo da misericórdia desce até a terra e vem ver a minha vida, a sua vida. Vamos ver como é que está a vida da Márcia, da Cláudia, do Antônio, da Marlena, da Lenir. Vamos ver. Ah, que bacana, elas estão em serviciência. E daí ele dá uma moratória para você, depois daquele tumor dolorido que você teve, ou aquele câncer dolorido. Agora, como você está servindo a humanidade, nós vamos te dar uma vida muito mais longa agora e você vai ter um crédito para viver mais feliz. E vai ser da sua dor. Porque você tem que vir na Terra para servir. E servir não é do que você tem. É você ser útil para uma sociedade. Porque se você todo dia, aqui em Cascavel tem mendigos, por exemplo, que ficam em esquina de bancos, né? Ganham 400, 500 reais por dia.
E as pessoas dão com o maior amor do mundo, como se estivesse passando de necessidade, né? Daí passa um momento tal, o cara levanta de pé, entra no carro e vai embora. Como existe no Brasil inteiro isso. Então, mas se não der a esmola, você tem que entender que ele está naquela situação porque é o karma dele, não é o seu karma. Cada um tem o seu karma para carregar. Porque tudo que você nasce em você, é tua vicissitude. Então o que acontece? A tua vicissitude são as suas dores. Todas as dores que não são olhadas são eliminadas. Daí essa menina do rim, o que aconteceu? Fiz a triangulação dela, serena, perfeita. E eu falei, agora eu entendi minha história. Você não melhorou só a minha sensação de abandono, você melhorou minhas costas que doía muito e meus ombros que não conseguia levantar os braços. Então quando você vai olhar um tema, não é um tema que é envolvido. Nas constelações vidas recorrentes, que essa terapia vidas recorrentes é profunda, porque ela cria uma outra dinâmica, entendeu? Porque ela trabalha com eus internos. Não existe o outro, existe só eu no cosmos. Hoje nós temos, por exemplo, 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia tem, em média, 100 milhões de planetas. 10 milhões são habitados de seres dimensionais que nem nós. Mas eu não acredito, o problema é seu. O universo é infinito. Você acha que você é grande coisa? Então preste atenção. Na Terra hoje, nós temos 8 bilhões de pessoas. Já viu falar em uma almôndega de carne? Então se você pegar todos os seres humanos juntos, 8 bilhões, e coloca todos juntos, e faz uma bola grande deles, uma bola grande, vai dar 1 quilômetro de diâmetro, uma bola. Vai caber todos os seres humanos da Terra, numa bola, que seria praticamente uma parte do Central Park em Nova York. E é assim que funciona. Você é só mais um ser humano na história. Ah, mas eu sou importante. Mas você é importante para a tua família até agora. O dia que for embora, logo em seguida, a sua esposa vai conhecer outro homem. Ou, se a tua esposa for embora, logo você vai conhecer outra mulher. E se não ficou bem desenvolvido, você vai ser esquecido com muita rapidez. Agora, se você deixar muito bem, você vai deixar muita confusão. Você vai ser lembrado pelos bens que você deixou. Né? Mas vai se passar 30, 50, 100 anos. Ninguém sabe que você existiu. Passando 1000 anos, muito menos você vai ser lembrado nem pelos teus descendentes. Por ninguém mais. Por melhor que você for no seu tempo, você será somente mais uma eternidade. Então viva o aqui e o agora. E lembre-se que você não tem valor. Quanto valeria o seu coração, Márcia? Não tem preço, né? Então quanto valeria a sua vida? Todo o dinheiro do cosmos. Então trabalhe para ser feliz, não para ganhar dinheiro. Porque se trabalhando para ser feliz, o dinheiro vem automaticamente. Inclua no seu coração homens e mulheres. Se você excluir as mulheres, você não vai ter profissão definida. Se você excluir os homens, você não vai ter dinheiro. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas nadam infinitivamente contra a correnteza e só dão tiro no pé. Então o rim está relacionado a abandono, carência afetiva, insegurança. E também está muito ligado ao dinheiro, tá? Perfeito? Tem várias meditações para isso, tá? Vamos pegar aqui fígado. Fígado. Quem tem mais problema de fígado gorduroso, homem ou mulher? Mulher, né? Então, o aspecto de eu falar agora, ele é bem complexo porque envolve assim vários tipos de congruências dentro desse sistema. Então vamos pegar o seguinte, hoje você vai para a África do Sul e vê todas aquelas criancinhas bem magrinhas e o buchinho assim estufado. Todas essas pessoas têm o quê? Gordura no fígado. Então todo mundo que passou fome em uma vida passada tem gordura no fígado. Remédio ajuda? Ameniza, mas não ajuda. Tá? Porque o que acontece? O conflito de fome é de uma memória que está no teu genoma. Ninguém tem acesso ao genoma se não for o campo causal das vidas recorrentes. Viu que interessante? Então o que acontece? O que precisa fazer? E por que tem essa origem? Então vamos dizer o seguinte, você é uma menina linda e fantástica, né? Ontem eu fiz uma conversação de uma menina, eu achei fantástico, ela levou o nenezinho dela de 3 meses lá para me conhecer. Dela falou assim, que essa nenê é o fruto da constelação. Que ela estava fazendo tratamento, fazia 3 anos e não conseguia ficar grávida, porque ela tinha gordura no fígado, tinha ovário policístico, entendeu? E um monte de situação delicada. Porque numa memória dela, numa vida, onde ela teve um nenê, ela ficou grávida, ela foi mandada embora de casa. Daí o que aconteceu? Aquelas mulheres antigamente usavam uma faixa na barriga. Você tem que entender que nós estamos falando das memórias que tem em nós, das vidas passadas.
Hoje a mulher, se fica grávida, ela conta na hora, estou grávida. Mas antigamente não era assim. Muitas vezes, que nem eu contei no início da menina que o pai levou para boate, né? Entendeu? Para não envergonhar a família. Então a menina colocava uma faixa na barriga e ficava 9 meses grávida sem comer. O que acontece? Sem comer, o que acontece? O fígado. O fígado precisa criar uma resistência para sustentar aquela criança e também manter você viva. Daí quando ela tem o neném, o que acontece? Ela pega aquele neném, dá em adoção. Agora eu posso comer à vontade. Daí ela fica gorda, obesa ou pesada, com gordura no fígado. Agora, todas as mulheres que têm gordura no fígado são gordas? Não, tem umas que são magras. Então tem que ver a memória que está envolvida naquele conflito para você ir lá no campo causal dela, solucionar aquele campo e fazer com que ela siga mais leve. Porque as variantes sempre são muito complexas. Tá? Então o que acontece? O fígado é você acolher aquela memória do passado. Vamos dizer que você não sabe que você tem gordura no fígado, ou você sente assim, os fígados pesados, é difícil fazer digestão. Tá? Então acontece, você coloca a mão no peito, fecha os olhos, né? E fala assim: eu acolho a minha história com muito amor. E hoje eu vejo o quanto eu sou forte. Daí imagina, com muito carinho, uma estrada muito longa. E nessa estrada muito longa, muitas flores em todos os lados. Flores, flores, muitas flores, lindas suas flores. E aquele sol cortando o horizonte. E você andando de caminho, você vai encontrar os teus ancestrais, vós, bisavós, tio-avós. Vai encontrar também os teus pais, teu pai e tua mãe. Você vai encontrar também os teus irmãos, os teus descendentes, se tiver filhos ou netos. E todos eles ali do lado colhendo flores. E você andando. E daí eles olham para você e falam: sim, Márcia, Ângela, Marina, Nadir, vocês venceram na vida. Foi difícil para vocês? Foi. Mas vocês deram certo. Vocês passaram a vida para frente. E essa memória que estava no teu genoma, agora esse genoma em nós podemos ser felizes. Se não fosse a sua dor, ninguém de nós existiríamos. E todos eles caminhando, todos eles dando rosas para vocês. Todos eles dando rosas para vocês. Chegam lá na frente com um monte de rosas. E lá na frente tem uma luz muito clara, que é a chispa divina, o Spark Soul da sua alma. Você abraça aquela luz e fala assim: agora chega o momento de nós sermos felizes. Porque agora não precisamos mais ser condicionados, porque nós estamos desenvolvendo a nossa consciência e nós vamos parar agora de ser vítimas do nosso genoma. Agora nós podemos seguir muito mais leve. Não há mais que temer homem ou mulher. Todos nós somos muito importantes dentro da criação. Então, mulheres, não subestimem os homens. Homens, não subestimem as mulheres. Todos nós temos um papel divino. A dor que você causa é a dor que você vai viver. Nem que se passa 3 ou 4 gerações, você vai viver. Por isso que muitas vezes as coisas acontecem inesperadamente. Mas acontece. Elas não acontecem para machucar ou sentenciar você. Elas acontecem para que você olhe para o teu conflito com carinho, siga mais leve e pare de julgar as coisas segundo o teu ponto de vista. Porque existe o ponto de vista seu, o ponto de vista da outra pessoa e daquilo que realmente é. E normalmente, quando alguém fala para alguém, né, normalmente nas conversações aparece muito isso, a menina fala assim: eu me sinto muito grossa porque todo mundo me agride. Como todo mundo te agride? Eu me sinto agredido o tempo inteiro. Quando você vai fazer o movimento, a pessoa entende: agora entendi. Que a pessoa fala normal, como tinha um segredo na minha alma, qualquer coisa que me fala com relação àquela memória vai afetar e vou ficar nervosa. Então, todo problema pode ser solucionado? Sim, homens e mulheres. Daí a menina fala assim: olha, Sérgio, eu tenho um conflito muito sério com a minha mãe. Né? Muito sério. Qual é o teu conflito com a tua mãe? Eu tenho um ciúme da minha mãe assim, violento. Mas eu não entendi o ciúme da tua mãe. Então eu vou montar o campo. Quando você monta o campo, o que acontece? As duas, em uma vida passada, eram irmãs. Uma saiu com o marido da outra. Ficou grávida. Daí, para não perder o marido para a irmã naquela vida, aqui na frente ela colhe como a filha como mãe. O que acontece? Chega aqui tendo um emaranhado. Como nós não sabemos separar presente, passado e futuro, e nem pensamento, você não sabe sabe o que é pensamento e emoção. Né? Esses dias, né, não é só, várias pessoas, né? E vamos falar sobre um aspecto muito mais interessante. A mulher sonha que está tendo relação sexual. Tem orgasmo na cama, o homem sonha que está tendo relação sexual, tem ejaculação na cama. E não tem ninguém do lado dele. Porque a gente não sabe separar memória de pensamento e sonho. Não sabe. Por isso que você
libera a sua cabeça dessas memórias doloridas do passado, você começa a conhecer que você é uma criança eterna. Não tem nenhuma criança em você que precisa ser olhada. Você, se tiver 10 anos, ou 50 ou 80 anos, você é uma criança. Às vezes eu constelo pessoas de 80, 90 anos. 90. Como é que você se sente? Me sinto uma criança. Mudou alguma coisa de você até agora? Nada. A única coisa que mudou é que o corpo envelheceu. Porque aquela criança que está em você, ela é eterna. Então você não precisa olhar para a criança, você precisa olhar no momento certo, onde você tem que evoluir sem ter conflito. Eu já considerei pessoas, por exemplo, homens, né, de 70, 80, 90 anos, que são crianças, de 15, 20 anos de idade, reclama, tem mágoa, tem sentimento, tem inveja, um monte de coisinha, daí vive com um monte de dor. Não conseguiu aprender com toda a sua experiência ainda, que muitas vicissitudes têm que ser vencida. E o que causa nossas dores são essas vicissitudes que a gente não olha. Então ninguém é vítima de ninguém. Nós sempre somos vítimas de nós mesmos. Entendeu? Vamos entender do fígado agora, né? Uma parte do fígado. Só que é mais complexo que isso. Vamos pegar alergia e problema de estômago. Alergia e problema de estômago, eu vou contar 2 casos para vocês. Para ficar mais leve para todo mundo, tá? Daí uma menina, uma senhora lá de, acho que tinha uns 42, 43 anos, levou a filha dela no estúdio. Quantos anos tinha a filha dela? A filha dela tinha 13 anos. Menstruou quando? 12 anos. Dentro do padrão normal, tá? Daí quando essa menina teve a primeira ovulação, o que aconteceu com ela? Começou a ter alergia no corpo inteiro e problema de estômago. Muito problema. O que aconteceu? Quando a gente achou o campo causal dela, aonde com 12 anos ela foi abusada e foi assassinada, ou foi abusada, ou tomou veneno, o que acontece nessa existência? Ela vai ter problema de estômago e alergia. Então, porque ela ficou grávida numa vida, ou tomou veneno ou morreu, tá? Ou tomou veneno e passou por um aborto muito sofrido. Daí acontece o seguinte, quando ela deu aquela memória associativa, agora me tornei mulher, eu vou ser abusada e assassinada, ou vou ter que tomar veneno novamente. Daí a menina falou uma coisa bem interessante, eu tenho muito gosto amargo na boca. O gosto amargo, para quem entende de terapia, está relacionado a envenenamento, dessa ou de outra vida. Mas como ela não foi envenenada nessa vida, na memória dela, estava nessa vida. Quando a gente achou o campo causal dela, eu dei um copo de água para ela, ela falou, meu Deus, esse copo de água está muito amargo, muito ácido. Água mineral comum. Eu, vamos trocar de lugar, troquei de lugar com ela. No campo onde estava eu da linterna, onde ela tomou aquele veneno. Tomou. Ah, agora essa água está doce. Era a mesma água. O que acontece? Quando você leva no teu campo, você reflete aquela memória associativa. Então nós somos as minhas memórias associativas dos nossos eus internos, das nossas vidas passadas. Daí o que acontecer? Automaticamente, a menina falou assim, que engraçado, agora meu corpo parece que ficou quente. Até algumas alergias que ela tinha nas dobras da mão, automaticamente já começaram a ficar claras. Porque a água funcionaria como um antídoto. Daí automaticamente ela sai dessa dor e automaticamente que ela começa a seguir muito mais leve. Agora, é fácil, Márcia, Eliane, achar esses conflitos? Lógico que não. Por isso que as terapias que eu faço, elas demoram em média 2 horas. Tá? Então a gente tem que ser cauteloso, zeloso, buscar esse conflito com muita serenidade. Né? Às vezes pode passar de 2 horas, sim, normalmente passa. Né? Tem umas que vão até 3 horas. Mas normalmente, eu digo 80% das terapias, né, elas terminam com 2 horas, 2 horas e 15. Tá? Então, todo assunto pode ser solucionado? Sim. Então, essa menina automaticamente passou o conflito dela de estômago e passou também o conflito dela de alergia. Eu vou ter que falar um outro caso que era um pouco mais delicado. A menina tinha alergia no corpo inteiro. No corpo inteiro. E ela tinha muita dor também nos pés, no braço e na cabeça. Daí essa senhora levou lá, ela tinha um piazinho e tinha essa menina. E essa menina era a segunda. O que aconteceu? Vamos fazer um movimento para ver como é que estava a ordem da família. E essa menina apareceu em terceiro. Daí a mulher falou, mas eu só tive esses 2. Daí eu falei assim, você por um acaso, você teve algum aborto, que você não saiba? Daí a mulher ficou quieta. Não, você pode falar. Eu tive um aborto.
Eu nunca peço se é provocado ou não. A pessoa fala se quer, né? Mas no caso dessa, foi provocado. O que aconteceu? Quando essa menina ficou grávida, com 16 anos, ela era muito nova, ela tomou remédio para abortivo. O que aconteceu? Tinha um veneno. O que aconteceu? Essa menina começou a desenvolver um problema muito sério de pele e muito sério de dor no corpo. Porque dessa criança morreu dentro do útero dela. O que aconteceu? Essa criança foi tirada de dentro do útero com forceps. Foi desmontada, foi tirada fora. Então, quando essa menina morreu, ela morreu envenenada, alergia no corpo inteiro. Foi desmontada, quebrada, doeu o corpo inteiro. Essa menina, que era a terceira filha dela, foi a primeira abortada. Na hora que a gente achou o conflito, a menina falou na hora para a mãe: mãe, parou minha dor no corpo. Então, toda dor pode ser amenizada e solucionada. Isso estou explicando algumas dinâmicas. Mas você fala, mas está certo ou errado? Não está certo e não está errado. Muitas vezes, algumas mulheres vão lá, meu Deus do céu, seu Sérgio, quando eu era mais nova, eu fiz 2 abortos, 3 abortos. Era a tua dor daquela época. Você não tinha saída. Porque você ressoa uma memória numa existência onde você foi assassinada quando estava grávida. Então, o seu aborto, pelo menos, sobreviveu. Então, aquela história de você falar, entendeu? Que doar um filho é a maior dor de uma mulher, é mentira. A maior dor de uma mulher, segundo vários estudos que eu acompanhei, é quando ela ficava grávida no passado e era mandada embora de casa. Porque ali elas podiam ser apedrejadas em praça pública, guilhotinadas, apedrejadas ou enforcadas, ou queimadas. Entendeu? Então, quando muitas mulheres ficavam grávidas nova, meu Deus, elas entravam em pânico existencial. Teve uma menina que ficou grávida de 16 anos, os pais dela levaram ela no estúdio, não sei mais o que eu vou fazer, minha filha está grávida, está num pânico, num pânico, num pânico. Vamos fazer a correção? O neném agora está com 3 anos, lindo e maravilhoso. Porque numa vida ressoou nela que ela foi assassinada e foi mandada embora pelos pais dela, daquela época. Só que os pais dela de hoje aceitaram a história dela. Só que na memória celular dela estava marcada do passado. Então você sempre nasce na família certa para resgatar a tua história e para seguir mais leve. Né? Hoje, 2023, quem mandaria uma filha sua embora de casa se você ficasse grávida? Você ia proteger. Mas antigamente, em função de uma sociedade condicionada pelas crenças limitantes, mulher que fica grávida é prostituta, mulher que fica grávida é sem vergonha, mulher que fica grávida tem que se mandar embora de casa, tem que se quartejar, matar. Daí hoje as mulheres estão se vingando dos homens, mas se vingando, e feio, né? Mas às vezes tem uns que carregam a cruz mais pesada que ele pode carregar. Mas está tudo certo, tudo errado? Não. É somente um conflito que precisa ser olhado com carinho. Olhou com conflito, carinho, com amor, Zé Fini, vai embora o conflito, tá? Depressão. Alergia entenderam, né, mais ou menos, né? Porque eu estou falando dando um tempinho, isso aí é certo. Se for fazer terapia, eu vou te explicar pelo menos meia hora cada tema desse para vocês, tá? Vamos dizer o seguinte aqui, ó. Vamos pegar o fígado, a alergia, a depressão, eu já falei. A depressão, vamos falar da depressão. Às vezes as pessoas... Eu vou falar de um caso que eu já falei numa live minha, acho uns 5, 6 meses atrás. Foi uma menina no estúdio, uma menina, eu acho que tinha uns 40 anos de idade, e a filha tinha 16 anos. O que acontece? Ela levou num profissional, falou que ela tinha TDAH. Já está com um monte de remédio, já encheu de espinho o rosto da menina, já engordou. Daí não melhorou, ela levou no outro, o outro falou que tinha autismo, nível 3, que é um nível baixo. Não sei como é que funciona o autismo. Daí levou no outro, falou que ela era esquizofrênica, compulsiva, porque comia muito e ela não tinha um diálogo claro e não olhava para os olhos do psiquiatra. Daí levou no outro falou que ela tinha depressão profunda. Daí foi fazer terapia com um profissional e o profissional falou que ela tinha esquizofrenia e não tinha cura, tinha que tomar remédio até morrer. Dessa mulher ligou para mim, minha filha está assim, eu falei, traga, vamos melhorar ela. Levou ela lá. Não tinha nada disso. Entendeu? Ela tinha candidíase. Candidíase está relacionado a abuso sexual. E começou essa situação nela quando tinha 14 anos. Com quantos anos ela menstruou? Com 14. Agora me tornei mulher. Porque assim, a gente fomos lá no campo causal, onde teve a origem de todas essas doenças imagináveis e inimagináveis. Fomos lá no campo causal, resgatamos essa menina.
O que aconteceu? A mãe tinha dor de cabeça e dor no ombro. A filha, dor nas pernas e dor nas costas. Né? As duas foram embora resolvida do conflito. Agora, se elas quiserem continuar tomando medicamento, sim, sem problema nenhum, pode continuar tomando medicamento. Mas não vai mais fazer efeito. Porque quando a palavra entra no seu ouvido, ela transforma no teu coração uma energia elétrica e ela vai para as correntes neurais, muda a concepção neural sua, daí a tua glândula pineal, compreendendo essa situação pela informação mandada para a pituitária, faz o quê? O hipotálamo, com esse equilíbrio da pituitária e a pineal, começa a produzir os aminoácidos, que são os neuropeptídeos, para curar você. Então, um pensamento positivo, como fala o Bruce Lipton, ele tem o poder 1000 vezes do que o melhor remédio. Por isso que tudo é seu pensamento. Qualquer doença que você tenha, você olhando para o teu conflito com carinho, você pode sair do conflito. Eu vou falar, não vou falar nome, tá? Daí ligou uma senhora para mim, né? Uma senhora não, uma menina. Ligou uma menina para mim. Santos, é o seguinte, eu falei para uma amiga sua, falou que você faz terapia, vidas recorrentes das vidas passadas. Eu falei, mais ou menos assim, não é vida passada, porque a tua vida agora é a tua vida eterna. Então, sempre da vida de agora, com aquelas memórias associativas que tem que apagar de você. Então, minha mãe tinha um tumor na pleura, fizeram uma cirurgia no abdômen dela, e faz 2 meses que a cirurgia não fecha. E parece que está se alastrando por corpo inteiro. Eu falei, é complicado esse assunto diante da medicina tradicional e tem a medicina germânica na qual eu tive a formação, tá? Eu falei, olha, se você olhar com carinho, tá, a tua mãe vai ficar bem. Mas a gente já fez tanta campanha de oração, tem 100 mulheres amigas dela que se reúnem e fazem oração. Eu falei, a oração é maravilhosa. É querendo jogar penas ao vento. É difícil isso? Fala para mim que isso é difícil. Muito difícil. Porque nós estamos enraizados na fé. A gente acha que a fé remove montanha. Não remove. Se você não tiver patrola, um caminhão caçamba, você não consegue tirar a terra e levar a montanha para outro lugar. Porque o mundo nós estamos é o mundo real. Mas o teu mundo interno, você pode fazer transformações esplêndidas e profundas. Agora, a fé está inerente a nós mesmos. Por isso que a gente sempre tem que dar o primeiro passo, a sair da zona de conforto, para depois podermos fazer nossas escolhas. Senão, a gente não vai a lugar nenhum. Daí ela falou assim, mas tem solução? Eu falei, tem solução. Mas falaram que ela não vai durar mais de 30 dias. Eu falei, sinto muito falar, ela vai durar muito mais que isso. Faz 8 meses já. 8 meses. Fizemos a terapia dela. 2 dias depois, saiu do UTI. E fechou a cicatriz. E já está andando. Está bem. Glória ao Senhor. Tem a ver com você olhar para você. A única pessoa que pode resolver o seu conflito é você. Ninguém vai interferir no teu livre-arbítrio, porque nós estamos no livre-arbítrio. Se nós sairmos do livre-arbítrio, nós damos um tiro no pé. Por isso que às vezes a nossa cruz é muito pesada. A gente não entende algumas dinâmicas da vida. E as vidas, ela não vai mudar para fazer a minha ou a sua vontade e a vontade de ninguém. Entendeu? Então, todo conflito tem solução? Sim, tem solução. Mas essas são as dinâmicas? Não, as dinâmicas são infinitas. Esses dias eu estava conversando com o meu dentista, né? Eu falei, cada vez que eu pego uma boca, todos os conflitos iguais, ele falou, Sandro, o que eu aprendi na faculdade não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Porque eu aprendi uma forma técnica, onde eu aprendi com muito carinho, com muita experiência, mas cada dente tem a sua dinâmica. Porque a gente só pegava pessoas em situação muito mais delicada. E hoje, muitas vezes, aparecem situações que nem o dentista sabe. É a mesma coisa que um cirurgião. Já falei que um cirurgião. Cada cirurgia é uma diferente da outra, mesmo sendo no mesmo órgão. Cada um segue uma dinâmica diferente. Entendeu? Porque nós somos um mapa, uma história diferente em cada situação. Por isso que às vezes chega num profissional e fala, mas que engraçado esse teu conflito eu nunca tinha visto. E às vezes o nosso conflito é único. Mas o profissional também tem um discernimento de qual quem faz uma terapia de vidas recorrentes tem um discernimento. E vai conseguir explicar para você, com muito carinho, aonde os seus segredos foram colapsados no tempo. Olhou, automaticamente a tua dor vai sair espontaneamente. Não precisa muito delongas, tá? Então, vamos para outra aqui. Alzheimer. Alzheimer, a menina foi lá no estúdio, repetiu a história 1000 vezes.
que acontece? Você tem 7 memórias associativas em você. Então você tem 7 camadas. 7 camadas. Eu vou explicar bem nesse aspecto para você entender um pouquinho. 7 camadas. Vamos dizer que na 6ª vida ou na 4ª vida sua, você teve um bloqueio muito forte lá. Onde foi humilhada, vilipendiada, tem fobia social, teve problema da libido, infecção urinária, depressão, tristeza, angústia. Então eu não quero lembrar daquela vida minha. Eu quero apagar do meu genoma. Acontece? Quando você chega numa idade Y, você vai passar naquele canal, bloqueou o teu ensinamento. Você só vai lembrar daqui, ó. Aqui. Você não vai lembrar a vida de hoje e só vai lembrar aquela vida dolorida. Você só vai falar do passado, não vai conhecer pai, não vai conhecer mãe, nada. Você vai lá no campo causal, liberou aquele campo energético do campo causal, a pessoa fala, que engraçado, o que aconteceu com a minha vida? Ela volta pro eu dela interno e começa a seguir mais leve. E não é uma que eu fiz de Alzheimer, centenas eu fiz. E todas tiveram soluções imediatistas. Por isso eu trabalho com 2 pedrinhas. O azul quadrado é homem e o redondinho, rosa, é mulher. Porque existe no universo, não vou me cansar de falar nunca, homem e mulher, yin e yang. É o que existe. Existem mais ou menos todos? Não. Mais ou menos eles? Não. Existe ele e ela, só. Yin e yang. Sem essa energia que está em nós, pai e mãe, não existe vida. Muitas vezes eu vejo explicações, olha, eu tive uma filha com a minha mulher, a mulher falando. Não, você não teve uma filha. Aquela não é tua filha. Se você é uma mulher, ou teve que ter um esperma, né, um gameta masculino para fecundar aquela criança. Ah, mas eu cuido como se fosse minha filha. Aí é outra coisa. Você cuida como se fosse sua filha, mas não é sua filha. Porque quando o DNA foi descoberto em 1953, ali o ser humano começou a entender que quem gera que são os pais, não é quem cria que são os pais. Tá? Agora, existem, por exemplo, filhas de adoção que foram filhos do passado, por o pai ter perdido a filha e a mãe ter perdido o filho e hoje resgataram a criança. Sim, resgataram junto, porque lá atrás os dois estavam separados, tiraram essa filha e tiveram que dar uma adoção. Hoje, é aquela mulher que pegou uma adoção, tem que sofrer a mesma dificuldade pela causa ele causou para hoje passar a vida para frente. Sim, mas a justiça é diferente. Não estou falando de justiça. Eu estou falando como funcionam as leis da cosmologia. Tá? Agora, a justiça às vezes erra. Todos nós erramos. Quem nunca errou? Atira a primeira pedra. Né? Mas normalmente a justiça segue a dinâmica daquele trauma do passado que precisa ser revivido e reconsiderado para seguir mais leve. Então ela cria uma dinâmica, muitas vezes no teu ponto de vista errado, mas está certo dentro da cosmologia do universo para você seguir mais leve. Tá? Parkinson. Quantas pessoas eu vejo tremendo, né? Então tem vários vídeos meus aí que se você for no meu site, Vidas Recorrentes, você vai ver lá pessoas que tinham Parkinson. Eu faço o movimento, 20 minutos depois a pessoa faz assim e para de tremer na hora. Porque sempre quem tem Parkinson tem na memória um assassinado dolorido do seu interno, aonde possivelmente levou muita paulada na cabeça. Ou morreu guilhotinado, ou morreu enforcado. Entrou em pânico, em convulsão. E daí é o mal de Parkinson. Daí o mal de Parkinson tem solução? Sim, tem solução. Se você achou o conflito no campo causal, que normalmente 90% da gente acha os conflitos ou mais, tá? Automaticamente essas dores vão ficar no passado. Por isso que qualquer problema imaginável, inimaginável, tem solução. Tá? Vou continuar falando. Por favor, se alguém quiser compartilhar, eu ficaria muito grato, tá? Muito grato, porque isso vai levar ensinamento para muitas pessoas, tá? Tá, eu vou falar, preciso seguir mais leve. Perfeito. Deixa eu falar uma coisa aqui. Ah, tá. O Carmen é o seguinte, meu telefone é 45, é de Cascavel, 999 88 1001. 999 88 1001. Minha mãe que tem muita dor no corpo. A ordem com dor. A ordem com dor. Eu não entendi, Márcia, depois você me explica, tá? Muita dor no corpo. O que acontece muitas vezes, tá? Muitas vezes tem pessoas que falam assim, minha mãe tem 70 anos, muita dor no corpo. Daí você vem aqui, a gente faz a terapia dela, ou faz online, dá pra fazer online, sem problema, tem a mesma resolução. O que acontece? Você fala assim, olha, né?
Você vai ser sem as suas dores. Ah, beleza. Então tá bom. Daí você faz a conversação dela, a pessoa vai embora tudo curada. Não dói mais. Daí chega no outro dia, a pessoa liga de manhã. Tá certo? As minhas dores desapareceram. Ah, falei, que feliz eu tô. Mas eu tô numa tristeza, numa solidão, num abandono feroz. O que aconteceu? Quando você tira a dor de toda uma pessoa, e até aquele momento ela vivia só em função da dor, você tira a dor, o que acontece? A dor era o motivo da existência dela. Porque todo dia ela era no hospital, no médico, fazer exame, conversar com a enfermeira, no posto de saúde, pegar remédio, né? Então ela se sentia útil. Agora você não precisa mais ir em lugar nenhum. Agora você resolveu outra coisa. Agora você pode seguir mais leve. Tem que ser feliz por você. Então por isso que cada vez, quanto mais amizades você tem, você pode ter 1000 amigos leais. Agora eu peço para você, quantos amigos caberia na sua mão? Quantos amigos você tem? Faz assim na tua mão. Quantos amigos caberia na sua mão? Amigos leais, que realmente tivesse essa camisa com você. Na hora da adversidade, acolhe você com muito carinho. A sua amiga, que acolhe você com carinho. Esses são os seus irmãos. Tá? Porque você sempre vai nascer numa base sistêmica onde tem as suas vicissitudes para serem vencidas. Por isso que essas constelações, vidas recorrentes, é transformadora. E transforma as vidas. Transformou a minha vida. E continua transformando a vida de milhares de pessoas. Eu tenho um site, vidasrecorrentes.com.br, tá? Lá eu tenho várias explicações, vários vídeos que eu ensino como é que vocês fazem algumas dinâmicas em casa. E lá também eu tenho meu curso online, tá? Que não é nada de absurdo. Teve uma menina que fez fazer um curso, né? E fez o curso, pagou 37 mil reais. O que eu posso falar? Se eu tenho dinheiro para fazer de 37 mil, vai lá e faça. Mas ela não constrói. Daí ela veio fazer o meu online. Ela falou, Sandro, você mudou minha vida. Né? Com menos do que eu pensava, com muito menos do que eu pensava, eu resolvi toda a minha história. E ainda eu estou estudando o teu curso, por quê? Ele tem muito ensinamento, que o conceito é muito elevado ainda para as pessoas comuns. E eu digo para você, é muito elevado. Não é só eu que estou falando. As pessoas com quem eu constelei, com quem eu passei esse ensinamento, as pessoas falam, meu Deus do céu, nunca pensei que um dia, num módulo, eu aprender mais que os outros 20 módulos que eu fiz em outra terapia. E isso é vidas recorrentes. Essa terapia transformadora. Compartilhe esse vídeo, mande para os seus amigos, para transformar a vida deles. Porque nós precisamos sair das nossas dores terrestres. É difícil, mas com amor, vencendo nossas vicissitudes, carregando a nossa cruz com amor, que é a nossa vida, tudo ficará muito mais leve. O que eu posso falar para vocês? Glórias e vitórias. Um abraço no coração de todos vocês. E o resto é perfumaria. Tá bom? Até mais.